Olá, paz do Senhor. Eu sou o missionário Leandro aqui do Rio de Janeiro e nessa noite eu queria mandar um abraço para todos aí da Rádio Família Esperança e dizer que eu estou ligadinho aqui no Rio de Janeiro e eu queria compartilhar uma mensagem que se encontra na Bíblia que certamente vai edificar a vida das pessoas que estão ouvindo, você que está ouvindo e necessita, assim como eu, de receber uma palavra de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra de Deus com vocês. Abre a sua Bíblia lá no segundo livro de Reis 3, capítulo 3, versículo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 7. A palavra que eu tenho de hoje para vocês, vindo da parte de Deus, é com quem nós devemos e com quem nós temos feito aliança, porque isso influencia na nossa caminhada. Então vamos ler. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, Josafá: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os meus cavalos. Irmãos, situação que se encontrava o reino de Israel, onde existia o rei Acabe. Esse rei, ele não queria compromisso, ele não queria nada com Deus, ele adorava outros deuses, ele adorava a estátuas de bezerro. Então diz a palavra de Deus que o rei Acabe, ele acabou morrendo, e pela sucessão que tinha lá naquele reinado, assumiriam os filhos dele. E diz a palavra de Deus que assumiu o filho dele, Acasias, que continuou fazendo as mesmas coisas, ou seja, tendo alianças com aquilo que não agradava a Deus. Voltando uma referência de Acabe, Acabe era o tipo do rei que ele só queria ouvir aquilo que interessava a ele. Por exemplo, ele chamava os profetas daquela época e falava: diga que eu vou vencer. E o profeta tinha que dizer que ele iria vencer, porque senão o rei mandava cortar a cabeça. Imagina essa situação. Então, ele falecendo, assumiu o seu filho Acasias, que continuou fazendo coisas que não agradavam a Deus. Diz a palavra de Deus que ele sobreveio também uma enfermidade, ele caiu da janela e veio a falecer. Mas a palavra de Deus diz também que era uma linha sucessória, ou seja, só teria o Jorão, o filho mais novo do reinado. Aí que vai começar a palavra. Preste bastante atenção, porque o Espírito Santo, ele com certeza vai falar com você hoje. Preste atenção, com quem nós devemos fazer aliança, como nós devemos fazer aliança, porque isso tudo, meu irmão, minha irmã, vai depender do nosso sucesso ou vai depender da nossa derrota. Então diz a palavra de Deus que Jorão era um jovem. Imagina um jovem ter que assumir um reinado, novo, sem experiência. Diz a palavra de Deus que logo assim que ele assumiu aquele reinado, houve uma rebelião. Diz a palavra de Deus que o rei Mesa dos Moabitas, ele se revoltou. Ele era contratador de 100 mil cordeiros, 100 mil carneiros com a sua lã. Então contratava Israel. Quando ele viu que um jovem iria assumir aquele reinado, o que ele fez? Ele foi lá e falou: diga que eu não vou pagar. Irmãos, imagina o que é um jovem sem contato com Deus. Diz a palavra de Deus que ele era um pouco melhor do que o pai, tem que assumir um reinado, e já encontrar dificuldade, rebelião. Muitas das vezes nós passamos por situações assim, mas a palavra de Deus vai nos ilustrar, vai nos mostrar claramente que atitude nós devemos ter. Diz a palavra de Deus que Jorão, ele passou revista sobre todo aquele reinado lá de Israel, a parte administrativa, os soldados, conferiu cada local, os locais de impostos, mas me chamou a atenção, meus irmãos, uma atitude que nós devemos ter diante das adversidades e dificuldades. Jorão, ele era um rei, ele tinha um exército, ele teria os melhores soldados, os melhores guerreadores, mas Jorão, ele teve um gesto e uma atitude de humildade que nós devemos ter. Jorão, ele reconheceu que sozinho ele não iria chegar a lugar nenhum. Vou repetir, Jorão reconheceu, foi humilde, que
sozinho ele não iria chegar a lugar nenhum, não teria vitória. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem hoje, né, uma mensagem abençoada da parte de Deus, irmão, reconheça que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, sozinho o pastor não vai a lugar nenhum, sozinho o departamento das irmãs não vai a lugar nenhum, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, amém? Então essa é a primeira atitude que eu vi em Jorão, que nós devemos guardar e ter para a nossa vida. Sozinho, repita comigo, sozinho nós não vamos a lugar nenhum, amém? Diz a palavra de Deus que Jorão, ele viu que sozinho ele não conseguiria, porque ele não tinha experiência, ele enfrentava uma situação diversa. Diz a palavra de Deus que ele foi procurar ajuda. Está aí o segundo ponto, a segunda atitude que me chamou de Jorão, que nós devemos ter na nossa vida. A gente deve procurar ajuda, mas tem um conselho: devemos procurar ajuda na pessoa certa. Oh, glória a Deus, eu vou te provar isso aqui na palavra de Deus, porque se a gente procurar ajuda na pessoa errada, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos afundar, nós vamos ficar para trás. Muitos aí têm procurado ajuda com pessoas que não têm uma vida diante de Deus, têm procurado ajuda com ímpio, pessoas que estão mergulhadas no pecado. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser vitoriosa, se você quer ser vitorioso, procure ajuda nas pessoas certas. Oh, glória a Deus! Diz a palavra de Deus que Jorão, ele foi procurar uma pessoa certa. Diz a palavra de Deus que para ele continuar até ir aquele rei, ele tinha que fazer aliança. E Jorão, sabiamente, ele fez também aliança com uma pessoa certa. Oh, glória a Deus! O que eu quero te dizer com isso? Josafá, quem ele procurou, o rei de Judá, ele tinha o quê? Uma vida de experiência com Deus. Ele tinha grandes batalhas que ele ganhou através do louvor, da adoração. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser vitorioso, se você quer chegar a uma vida de sucesso espiritual, físico, emocional, faça aliança com pessoas certas. Faça aliança com pessoas que têm história de vida com Deus. Sabe por quê? Se você fizer aliança com pessoas que não querem um compromisso com Deus, não querem um compromisso com a palavra de Deus, elas vão te largar pelo caminho. Olha o que Josafá falou lá no 7. E mandou dizer Josafá, o rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Olha o que o homem de Deus falou para ele. Sim, subirei, e eu serei como tu, meu povo como teu povo, teus cavalos como os teus cavalos. Meu irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando entra na batalha com você, não te larga no caminho, ele vai até o final com você. Oh, glória a Deus! Você que está ouvindo essa mensagem, toma posse dessa atitude de Jorão. Faça aliança com pessoas que têm história de vida com Deus, pessoas que têm o que? Compromisso com Deus. Faça aliança com pessoas certas, aliança com pessoas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente faz aliança com pessoas erradas, e as pessoas, quando a gente entra no meio de uma dificuldade, no meio de uma aprovação de Deus, eles nos abandonam, falam que não pode, falam que estão com compromisso, entende? Então chegou a hora de você mudar a sua estratégia, chegou a hora de você mudar suas atitudes, suas alianças. Deus está falando com você nessa noite. Faça aliança com pessoas que querem um compromisso com Deus. Façam aliança com pessoas que têm história de vida com Deus. Meu irmão, se tem alguém que não quer compromisso com Deus, você apenas ore, pregue a palavra de Deus. Mas para você fazer a obra de Deus, para você ser um vitorioso, para você ser uma vitoriosa, faça aliança com pessoas que têm história de vida com Deus e que são mais do que vitoriosos no Senhor. Então vamos prosseguir a palavra de Deus. Já anotou aí? Outra coisa, diz a palavra de Deus que aquele rei se aliou a eles, eles foram andando junto com
o rei de Edom, andaram os 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, eles andaram rodeando uma marcha de 7 dias pelo deserto de Edom. Diz a palavra de Deus que num certo momento essa água acabou. Então aquele jovem chamado Jorão, ele não tinha experiência com Deus, ele não tinha contato com Deus, ele se apavorou um pouco e diz: ó rei de Israel, ó rei de Judá, o Senhor chamou esses 3 reis aqui para entregá-los na mão do Moabita. Ou seja, aquele rei, ele estava com medo de morrer, ele estava sem água, sem comida. Mas eu queria te lembrar algo: no meio daquela adversidade existia um homem de Deus que estava ao lado dele. Creio eu que Josafá estava tranquilo diante daquela situação diversa. E Josafá, vendo aquele momento de desespero, falou assim: há algum profeta aqui para que consultemos ao Senhor? Ou seja, aqueles reis tinham que tomar uma direção, aqueles reis tinham que tomar uma decisão: ou voltavam ou prosseguiam, mas eles não sabiam como. Então, sabiamente, aquele homem de Deus falou: algum profeta aqui para que consultemos? Ou seja, aquele profeta, ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria saber o que Deus queria, qual era a direção que Deus queria que ele tomasse. Meu irmão, minha irmã, se você está prestes a tomar uma decisão, tomar uma direção, ouça a voz de Deus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus, para você não tomar direção errada, para não tomar direção errada, não tomar decisão precipitada e você morrer no meio do caminho, e muito menos voltar. Deus, ele não quer que você volte. Talvez você estava esperando uma resposta. Meu irmão, faça igual aquele rei fez, consulte ao Senhor: Senhor, é para eu sair dessa igreja? Senhor, é para eu namorar esta jovem? Senhor, é para eu continuar esse relacionamento? Deus está falando com você, meu irmão. Leia a palavra de Deus, ore, espere a resposta de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o homem tem aquele instinto de tomar uma decisão própria, e toma decisões que muitas das vezes, como diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, que diz assim, 14: há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Ou seja, morte espiritual, morte física. O que acontece? Muitas das vezes um homem toma decisões próprias sem consultar a Deus, e o que acontece? Acaba entrando em rascada, vai para a loja de imóveis, Casa Bahia, Ponto Frio, compra, depois não consegue pagar, entra num casamento furado e depois, coitado, sobra para Deus, né? Oh, glória a Deus. Então, minha irmã, consulte tudo que você for fazer, seja dependente de Deus, dessa direção de Deus, amém? Diz a palavra de Deus que aqueles reis falaram: mas como aqui no deserto vai ter um profeta de Deus? E um soldado de Israel falou assim: aqui bem próximo tem um profeta. Aí eles ficaram sem entender nada e falaram assim: bem próximo tem um profeta que Deus vai usar. Oh, glória a Deus. Bem próximo, a solução dos nossos problemas está bem próximo. Sabe o que eu queria te falar nessa noite, minha irmã, meu irmão? A solução dos seus problemas está bem próximo. Está próximo, Senhor. O Senhor está falando, está próximo. Você não vai morrer no meio desse deserto, você não vai tomar caminho errado, seu filho não vai morrer no meio do deserto. A solução dos seus problemas está chegando. É o Senhor que vai falar contigo a direção que você tem que tomar. Está bem próximo do seu filho largar o crack, a cocaína. Está bem próximo da sua família ser restituída. Oh, glória! Deus, aleluia, santo, maravilhoso. Está bem próximo daquela casa abençoada, própria, chegar na sua vida, até bem próximo da sua família ser restaurada. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a solução, meu irmão, minha irmã, está bem próximo. Ouça a voz de Deus. Oh, glória a Deus. E diz a palavra de Deus que aqueles reis falaram: então vai lá falar com aquele profeta. E chegando lá o soldado, aquele rei
E aqueles reis falaram: ó, eu vou lá. Então o soldado desceu até Eliseu. Eliseu, o rei de Israel quer falar contigo. E Eliseu olhou, não conhecia, falava: que tem eu contigo? Que tenho eu contigo? Não, Eliseu, o rei de Israel quer falar com você, ele quer falar, mandou te chamar. E aquele rei falou: ó, vai lá, manda chamar aqueles profetas de Baal, do pai dele lá, conforme eu falei antes aqui para vocês, que aquele rei tinha que fazer a vontade do homem. Mas Eliseu não, era um homem de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Aleluia, irmão, não faça a vontade do homem, faça somente a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que aquele soldado ficou insistindo, aquele profeta, e aquele profeta falou assim para ele: eu não vou, mas o soldado falou: mas Eliseu, tem uma pessoa que está lá com ele. Aí Eliseu falou: quem? Quem que está lá? Josafá. Oh, glória a Deus. Josafá. Você sabe que aquele profeta respondeu para ele: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá não olharia para ti, nem te veria. Oh, glória a Deus. Irmão, você tem que ser um Josafá. Seus pedidos só serão atendidos quando as pessoas olharem que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Viu a importância naquela situação de adversa? Deus usou aquele profeta para estar do lado de Jorão, meu irmão, para abençoar ele. Você tem que ter a posição de Josafá na sua vida. Você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. Você sabe por que as soluções dos seus problemas estão chegando na sua casa? Talvez seu marido é ímpio, sua filha é ímpia, porque a presença do Senhor está sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, por isso que ainda está de pé. Então, no meio da adversidade, Deus vai usar um profeta para te ajudar. Então você tem que fazer aliança com pessoas que têm que ser história de vida com Deus, e você também tem que ser um Josafá. Diz a palavra de Deus que aquele homem viu Josafá e falou assim: há algum tangedor aqui? Tangedor, meu irmão, minha irmã, para quem não sabe, é aquele homem que tocava flauta, harpa para o Senhor. E eles pensaram assim: é impossível ter um músico aqui no meio do deserto. Mas apareceu um músico no meio do deserto. Oh, glória a Deus. É da onde você menos espera que vai aparecer providência na sua vida. Meu irmão, minha irmã, vai aparecer providência na sua vida. E diz a palavra de Deus que aquele músico tocando aquela harpa, veio a mão do Senhor, veio a resposta de Deus sobre o que é isso. Está aí, meu irmão, minha irmã, a essência que você deve ter sobre a sua vida. Sabe qual é a essência? Talvez você esteja me perguntando. A essência de adorar a Deus antes de fazer qualquer pedido. Glória! Está querendo uma resposta de Deus? Está querendo providência de Deus no meio desse deserto? Adore a Ele, glorifique a Ele no meio do deserto. Está passando fome? Dá glória a Deus, louve ao Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, porque Deus vai entrar com providência no meio deste deserto que você está passando. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está mandando eu liberar essa palavra profética nessa noite. No meio do deserto é que Deus quer ver se você vai adorar Ele. Oh, glória, porque é fácil, meu irmão, minha irmã, você adorar no meio da bonança, onde tem comida, onde tem fartura de alegria. Mas Deus ouviu aquela adoração e o anjo do Senhor veio e disse: fazei neste vale muitas covas. Meu Deus, missionário, diante daquela adversidade, Jesus Cristo, meu Deus, creio que eles devem ter falado assim:
como que a gente fraco, com fome, com sede, Deus manda falar isso. Fazei muitos vales nessas covas. Meu irmão, por onde eu tenho pregado, as pessoas se assustam, pensando assim: missionário, será que eles vão cavar cova para eles morrerem? Não, meu irmão. Ali, Deus, Ele queria enviar providência. Mas algo que me chama a atenção, nessa ordem do Senhor, fazer neste vale muitas covas. Por quê? Aqueles homens estavam necessitados de água para sobreviver, para os bichos que estavam com ele. Aí Deus estava testando a obediência deles. Você, que Deus tem te chamado pela madrugada para orar, Deus tem te chamado para evangelizar, Deus tem mandado você colocar o seu currículo, Deus tem mandado você pregar a palavra para o seu filho, para o seu vizinho, para a sua irmã. Minha irmã, chave para receber bênção de Deus: obediência. Oh, glória a Deus. Seja obediente nessa noite, a obediência a Deus. Irmãos, como é que você quer uma libertação da sua parentela se você não vai lá e prega a palavra de Deus? Faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Faz a sua parte, que Deus vai fazer dele. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está pedindo, mas Deus está falando contigo nesta noite. Faça a tua parte, porque Deus quer fazer a parte dele. Muitas das vezes, missionária Mary, evangelista Altair, eu ouço: pastor, eu estou querendo um emprego, eu estou querendo a libertação do meu filho, mas está querendo um emprego e acorda meio-dia, está querendo a libertação do filho, mas não trata com amor e carinho, não prega a palavra de Deus. Está na hora de você levantar, para você fazer a sua parte, para Deus te dar a vitória. Irmãos, diz a palavra de Deus lá no versículo 17, que o Senhor, depois de falar aquilo, disse assim para eles: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Oh, glória a Deus. Irmão, muitas das vezes a gente pensa que a nossa vitória, que a nossa resposta vai vir das coisas óbvias. Eu queria te falar algo da parte de Deus. Se você está esperando uma resposta do homem lá do seu emprego, esqueça. Se você está esperando um telefonema daquele emprego, esqueça, meu irmão. Eita, Jesus, Deus está falando com você. Seria óbvio vir chuva do céu para encher aquela água, mas Deus falava: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. A gente não precisa ficar desenhando: eu acho que minha vitória vem por aqui, eu acho que minha vitória é por ali. Esqueça, Deus está falando contigo. Deus vai te surpreender da onde você menos espera, que virá a sua providência. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, porque o Senhor está falando contigo nessa noite, da onde você menos espera. Deus vai entrar com providência sobre a sua vida. E diz a palavra de Deus que, lá no versículo 18, que ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles Moabita nas vossas mãos. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, sabe da onde que veio aquela água? Eu queria finalizar a mensagem assim: aquela água veio pelo mesmo caminho que eles estavam passando pelo deserto. Não volte, não recue, porque Deus está te provando. Deus vai te surpreender da onde você menos espera, que vai chegar providência da parte dele. Oh, glória a Deus. Não para na caminhada, não larga Jesus, não larga o seu ministério, não larga a sua família, porque Deus nessa noite está entrando com providência. Mas eu queria encerrar falando algo, porque Deus falava assim: fazei nesse vale muitas covas. Glória a Deus. A maior aliança que você tem que fazer,
seja você, já que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador ou não, é abrir a cova, abrir o seu coração, porque o Espírito Santo, ele quer encher com a sua água purificadora. Abre seu coração, meu irmão, para Deus trabalhar. Faça uma aliança com Cristo hoje. Faça. Você que precisa também renovar a tua aliança, renove a tua aliança hoje com Deus. Deus quer limpar, Deus ele quer transformar, Deus ele quer te salvar. Abra seu coração para que o Espírito Santo possa derramar águas do trono da glória sobre a sua vida. Faça uma aliança com Jesus, renova uma aliança com Jesus, glória a Deus, e você será mais do que vencedor. Então eu vou repetir, olha, Jorão, ele foi humilde, ele procurou a pessoa certa, fez aliança com pessoas que queriam compromisso com Deus, com Josafá. Antes dele tomar qualquer decisão, ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente e a vitória chegou para a vida dele. Rádio Família Esperança, aqui quem traz essa mensagem é o missionário Leandro, aqui de Niterói, do Rio de Janeiro. Estou ligadinho com vocês, e o dia que vocês quiserem aí, ó, ligar para mim aqui é 21 9991 5000, 21 9991 5000. Rádio Família Esperança, está aí a nova aliança com Deus. Fica na paz do Senhor. Em breve teremos mais mensagem da parte de Deus.